Olá, alunos! Nesse vídeo, irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, do segundo ano, referente à semana 1. Eu sou a professora Ellen Mendonça e antes da resolução das atividades do segundo ano, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu joinha e ative as notificações. Assim, você vai receber todas as dicas que estou trazendo para você. Então, vamos lá? As atividades da semana 1 traz como tema ou como assunto termoquímica. Termoquímica vem de calor, né? Química, transformação. Então, a quantidade de calor envolvida nas transformações que tanto podem ser químicas como físicas. Então, quando falamos de termoquímica, temos que lembrar dos dois processos, o processo endotérmico e o processo exotérmico. Quando temos o processo endotérmico, ele absorve energia da vizinhança. A energia representada na forma de H, que significa entalpia ou quantidade de calor. Bom, quando temos o processo endotérmico, o reagente tem energia menor do que o produto. Vamos entender isso através do gráfico. Então, nós temos aqui o reagente e temos aqui o produto. Considerando que a energia cresce nesse sentido, então o produto tem maior energia do que o reagente. Então, essa quantidade de energia é a quantidade de energia que o sistema absorve. Então, ele absorve essa energia de onde? Da sua vizinhança. E nós podemos escrever isso da seguinte forma: energia do produto menos a energia do reagente é maior do que zero. Porque aqui nós vamos ter uma variação positiva, porque o produto vai ter mais energia do que o reagente. Então, nesse caso, essa diferença nós chamamos de variação de entalpia ou variação de quantidade de calor, que nesse caso é maior que zero, dando aí um resultado do ΔH positivo. Quando falamos do processo exotérmico, ele é um processo que libera energia. Então, ele libera energia para a vizinhança. Então, processo ocorre, seja uma reação química ou uma transformação física, liberando energia para a vizinhança. Então, o reagente tem energia maior do que o produto. Vamos entender isso através do gráfico. Então, aqui nós temos o reagente e aqui nós temos o produto. Então, o reagente tem maior energia que o produto. Essa quantidade de energia, ela é liberada para a vizinhança. Então, podemos escrever entalpia do produto menos entalpia do reagente é menor que zero. Então, essa variação de energia, de entalpia ou de quantidade de calor é negativa, porque olha o gráfico, o meu reagente vai ter um valor de energia maior do que o produto. Então, essa energia foi liberada para o ambiente. Bom, vamos à atividade número 1. Considere as transformações a que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação da pressão externa. Então, nós temos aqui vapor de água se transformando em água líquida e água líquida se transformando em gelo. Então, seria o resfriamento da água de vapor até gelo. Vamos analisar a situação 1. Então, na situação 1, nós temos vapor de água para água líquida. Nesse processo, nós temos o resfriamento da água. Então, vai haver a liberação de energia, assim como no processo 3, que também nós temos um resfriamento para que a água seja transformada de líquida para gelo. Então, nos processos 1 e 3, são processos exotérmicos, porque liberam calor para a vizinhança. Vamos aos processos 2 e 4. O 2, nós temos água líquida se transformando para vapor de água.
Para que a água líquida se transforme em vapor, é necessário a absorção de energia da vizinhança. Então, da mesma forma, para o gelo se transformar em água líquida, também tem que haver absorção de energia da vizinhança para que ocorra o processo. Então, tem que haver um aquecimento, né? Então, tanto o processo 2 quanto o 4 são processos endotérmicos, porque eles absorvem calor para poder transformar de gelo para líquido, que é o estado sólido, para o líquido, e de líquido para o gasoso. Então, vamos às afirmativas. As transformações 2, 3 e 4 são exotérmicas. Então, exotérmicas são somente a 3 exotérmica. A 4 é endotérmica. B. As transformações 1 e 3 são endotérmicas. Endotérmicas são a 2 e 4. Então, 1 e 3 são exotérmicos, não endotérmicos. C. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4? Então, é errado também, porque é o contrário. A quantidade de energia liberada em 3 é igual à quantidade de energia absorvida, né? É o contrário que está aqui. Então, em 3, libera energia, em 4, absorve energia. Então, tá aí, é o oposto. D. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia liberada em 3? Também a alternativa é errada, porque a quantidade de energia liberada em 1 não é igual à quantidade de energia liberada em 3, porque não são transformações iguais e nem são uma o oposto da outra, né? Como ocorre em 1 e 2, em 3 e 4, que aqui a quantidade de energia envolvida, uma é o oposto da outra, né? Então, vamos para a letra E. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia absorvida em 2? Correto, porque 1 e 2 são processos opostos em que envolvem a mesma quantidade de energia, sendo que em 1 a energia é liberada e em 2 ela é absorvida. Então, uma vai ter o ΔH positivo, a outra vai ter o ΔH negativo, né? Ou seja, o processo 1, ele vai ser liberação de energia, então ele vai ser negativo, e o processo 2, absorção de energia, então ele vai ser positivo, ΔH positivo. Atividade número 2. Nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Se uma reação é, então, nesse caso, nós vamos analisar cada uma das alternativas e identificar se são corretas. Então, a primeira, a reação é exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. Então, isso é correto. Então, a alternativa 0 é correta. A 1, a reação é endotérmica, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Também está correto. 2. A reação é exotérmica, a sua entalpia final é menor que a entalpia inicial, logo a variação de entalpia é menor que 0. Isso nós falamos lá no slide anterior, né? Que a reação é exotérmica quando nós temos um ΔH menor que 0, ou seja, negativo. Então, a 2 também é correta. A reação é endotérmica, ou seja, sua entalpia final é maior que a entalpia inicial. Logo, a sua variação de entalpia, que é o ΔH, é maior que 0. Correto. A entalpia maior que 0, nós temos sistema endotérmico, que é aquele que absorve calor da vizinhança. 3 correto. Então, todas as alternativas são corretas. Atividade 3. Ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água,
que no caso está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? Então, vamos analisar cada uma das alternativas. A evaporação da água, que é evaporação? Processo de passar do estado líquido para vapor. Então, para a água passar do estado de líquido para vapor, ela tem que absorver calor da vizinhança. Então, nesse caso, nós temos um processo endotérmico. Então, ela vai absorver calor da vizinhança, então não ceder. Então, a letra A está incorreta. A letra B, a evaporação d'água é um processo endotérmico? Sabemos que sim, já falamos isso na letra A. E retira calor do corpo? Então, qual é a vizinhança da água? Ela está em contato com o corpo humano. Então, para ela evaporar, ela vai retirar calor do corpo. Então, a alternativa B é a correta. Então, a evaporação é um processo endotérmico, ou seja, para ela ocorrer, a água precisa absorver calor, sendo esse calor tirado da nossa pele. Por isso, a sensação que nós temos de frio. Ao ser exposto ao calor, o corpo molhado força a água a se evaporar. Então, a alternativa B é a correta. Então, podemos eliminar logo a letra C e D, porque falam que são processos exotérmicos. Atividade 4. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica, não esmaltada, para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Então, nós vamos analisar as alternativas e vamos verificar se estão verdadeiras ou não. Então, a letra A. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. O barro, ele não se comporta como isopor, porque ele não é um isolante térmico. Então, a alternativa A é incorreta. B. O barro tem o poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Nesse caso, a perda de calor da água é responsável pelo seu resfriamento. Não ocorre devido à composição química do barro. Então, essa alternativa também é incorreta. A letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Então, essa alternativa é correta, porque a temperatura de um corpo em um sistema abaixará sempre que houver retirada de calor. Assim, a água permeia nos poros do barro e evapora, sendo, portanto, responsável pela retirada de calor da moringa e da água restante no seu interior. Então, a alternativa C é correta. D. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. A letra D é incorreta, pois a água que permeia nos poros do barro irá evaporar em consequência do aumento da sua temperatura. Consequentemente, a água não se depositará na parte de fora da moringa. Por isso, ela é a alternativa falsa. Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. É incorreto. Isso porque a moringa é composta por barro e não libera substâncias higroscópicas. Então, somente correta a letra C. Atividade 5. A seguir, estão representadas situações do dia a dia de muitas pessoas em que ocorrem mudanças de estado físico. Temos evaporação da água, em 2, nevasca, em 3, condensação da água. Identifique os processos endotérmicos, exotérmicos e faça um diagrama representando cada processo citado acima. Bom, no início da aula falamos sobre os processos endotérmicos e exotérmicos. Então, trago aquele slide para cá, né, porque ele também responde a essa questão. E vamos relembrar cada uma dessas informações para a gente responder essa questão. Então, o processo endotérmico é aquele que ocorre pela absorção de energia da vizinhança. O reagente,
ele tem energia menor que o produto. A gente pode observar aqui pelo gráfico, né? O reagente está aqui, produto aqui. Então, quando fazemos essa conta, né, de identificar a variação de energia, que é a quantidade de energia envolvida no processo, nós chegamos à conclusão que essa variação de energia ou de calor é maior que zero. Então, no processo endotérmico, absorve calor e o ΔH é positivo. Já no processo exotérmico, ele libera energia para a vizinhança, o reagente tem energia maior do que o produto, então o reagente está aqui, o produto aqui, então maior energia do que o produto. Calculando essa quantidade de energia, chegamos à conclusão que o seu ΔH, que é a quantidade de calor envolvida, é menor que zero. Bom, então vamos analisar os processos, né? Quais desses três aqui são endotérmicos e exotérmicos. Evaporação da água. Sabemos que para a água evaporar, ela tem que absorver calor da vizinhança. Então, se ela absorve calor, então a água é um processo endotérmico. Então, para ela passar de líquido para vapor, o processo é endotérmico. Nevasca. Nevasca, nós temos a situação de vapor para gelo. Então, é uma passagem direta da água no estado de vapor para gelo. Para isso acontecer, tem que haver a liberação de energia. Então, quando o processo ocorre com liberação de energia, nós temos o processo exotérmico. Então, vai passar de vapor direto para sólido. Então, esse processo exotérmico. No item 3, condensação da água. A condensação está relacionada com a passagem de vapor para líquido. Isso também ocorre com liberação de energia para a vizinhança. Então, de vapor para líquido, nós temos um processo exotérmico. Então, vai liberar energia e se transformar em líquido. Então, condensação, processo exotérmico. Bom, se essa aula tirou suas dúvidas, espero que você deixe seu like, que você tenha se inscrito no canal e na próxima semana nós estaremos com as resoluções das atividades da Então, na próxima semana, traremos as atividades da semana 2. E se você tem alguma dúvida em relação às atividades da semana 1, deixe aí nos comentários. Eu vou respondendo na medida do possível. Até a próxima semana.